nem para denegrir um, nem denegrir outro, mas simplesmente para poder dizer para vocês, de repente, as experiências que Deus tem nos dado nesses anos todos, principalmente anos de ministério. Deus trabalha com substituição. Você pode ter certeza absoluta de que o Senhor trabalha dessa forma. Dá oportunidade e de repente Ele substitui. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai ver que Deus trabalha com substituição. Muitas vezes Deus substitui por causa da idade. Davi foi substituído por Salomão. Chegou a idade, ainda que Davi teve o seu erro. E a gente percebe, dentro da palavra do Senhor, Moisés foi substituído por Eliseu, aliás, por Josué, Elias por Eliseu, e assim por diante. Porém, existe uma substituição que Deus faz, que é desagradável, é triste, é desonroso. Ok? Então, se você amanhã ou depois for substituído por causa da idade, substituído porque você de repente adoeceu, foi substituído porque de repente mudou, tudo bem. Mas você ser substituído por alguma coisa que você fez, aonde não agradou a Deus e nem a palavra do Senhor, então 3 momentos difíceis para as nossas vidas. Eu conheço muitos pastores e também presbíteros, evangelistas e irmãos, mas vamos falar assim de algumas posições que brincaram com o mundo, brincaram com o pecado, brincaram com o ministério, e um dia Deus permitiu que eles viessem a ser substituídos. A história de Davi até hoje todo mundo conhece. E tem muitas histórias que a gente também conhece. E são histórias que vêm denegrir a nossa imagem. Queria que você pudesse entender isso, pudesse prestar atenção. Nunca permita que a tua imagem venha a ser denegrida. Não permita. Não permita que a desonra bata na porta da tua casa e entre para dentro. Não permita que de repente a tua imagem venha a ser quebrada, porque nunca mais ela se torna a mesma. Então, antes de nós tomarmos qualquer decisão, a gente precisa pensar 10 vezes. E como crentes que somos em Cristo Jesus, nós não podemos brincar de crente. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com o pecado, com o mundo. A Bíblia nos ensina que é nós que devemos de despojar do velho homem, da velha criatura. Cada um de nós sabe quais são os nossos defeitos. Eu sei quais são os meus defeitos. Você também sabe.
Cada um de vocês sabem e conhece de cor e salteado o perigo que você passa à beira de um abismo. Então é muito importante você saber isso. Você pode ter, de repente, as tuas mazelas, pode ter as tuas faltas, as tuas falhas, as tuas fraquezas, mas não brinque com a tua falta. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja, e logo que eu assumi a igreja, lá no Brasil, um irmão veio e disse: pastor, eu queria pedir perdão para tomar a Santa Ceia, porque esses dias atrás, eu saí da escola dominical, indo para casa, eu passei na frente de um boteco, lá estavam os meus amigos, lá meus amigos me chamaram, eu enchi a cara, saí de lá capenga. Está bom, irmão. Irmãos, aqui está o irmão fulano de tal, está pedindo perdão, passou no boteco, encheu a cara, saiu capenga, quer participar da ceia. Vamos perdoar ele? A igreja está aí para perdoar. Então vamos, perdoamos. Chegou na outra Santa Ceia, antes de começar o culto, ele me chamou. Disse: pastor, de novo, pastor. Passei na frente do boteco e aconteceu. Tá bom, irmão. E fomos. No outro mês, ele tornou a vir. Aí eu falei: tá bom, irmão, vem cá. Aí quando ele conversou com a igreja, que ele achou que estava tudo certo, ele falou: agora você olha para mim. Aí eu olhei para ele e falei: irmão, ou o senhor muda de caminho, ou o senhor cria vergonha na cara. Porque se o senhor sabe que passar na frente daquele boteco, teus amigos vão te convidar para você beber, e você vai beber, então é o seguinte: ou você está acostumado, ou então você precisa mudar. Passa por outro caminho. Não vai ter a quarta vez. Não vai ter. Vai ter a terceira, acabou. Por quê? Porque tem crentes, tem irmãos, que gostam do seu pecado. Tem irmãos que gostam das suas faltas, das suas falhas. Tem irmãos que entra dia, entra semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e ele continua alisando o seu pecado, porque ele gosta. Ele sente bem, ele sente prazer. Então, é igual conversando com outra pessoa. Por que você tem as suas mazelas? Você enche a cara, bebe, faz outras coisas. Ele olhou para mim e falou: porque eu gosto. Você gosta? Gosto. Então, tudo bem. É igual uma pessoa chegou para mim e falou para mim assim: pastor, eu gosto de rabo de saia. Não me bota para fazer nada na igreja, porque eu gosto de mulher, pastor. Eu falei: mas não dá para você se despojar disso e viver uma vida mais natural? Ele disse para mim: desde adolescente, meu pai me levou, meu pai me ensinou, e eu viciei, entrei por esse caminho. Pois é, mas entra na Bíblia. A Bíblia ensina para a gente a nos despojar do velho homem, do trato passado, e começar uma nova vida em Cristo Jesus, em novidade de vida, como nova criatura. Então existe a síndrome de Ló. Qual era a síndrome de Ló, pastor? A síndrome de Ló era: o meu tio arma a tenda, o meu tio cava o poço, e o meu tio levanta o altar. Eu não preciso fazer nada. Estou na sombra dele. Todos os lugares em que Abraão chegava,
Ló chegava com ele, Abraão fazia isso e Ló não fazia nada. Na dica. Um dia, quando tiveram que separar, Abraão falou para ele: você escolhe para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ele foi tão soberbo que ele olhou para a direita, só viu montanhas, pedras. Olhou para a esquerda e viu aquela campina verdejante do Jordão. Ele disse: eu quero aquilo lá. Aí a Bíblia diz que lá na campina do Jordão, lá na campina de Sodoma e Gomorra, Ló armou a sua tenda. E vocês sabem qual foi o final trágico de Ló? Por ter armado a sua tenda nas campinas de Sodoma e de Gomorra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos é o seguinte: você precisa tomar muito cuidado aonde você arma a sua tenda. Porque quando você arma a sua tenda, pode ser de bênção ou pode ser de maldição. Ok? Então, existe a síndrome de Judas. Judas andou com Jesus, participou dos milagres de Jesus, viu Jesus, conversou com Jesus, se alimentou com Jesus, mas a síndrome dele foi: não aceitou as palavras de Jesus e brincou com aquilo que ele mais gostava. E depois que tudo aconteceu, ele foi e se suicidou. Perdeu o seu lugar. Em Atos, pode abrir a Bíblia, capítulo 1, versículo 20. Porque no livro dos Salmos e tome outro o seu bispado. Tem alguém que tem uma outra tradução? Que o final não é tome outro o seu bispado? Tem alguém aí que tem uma outra tradução? Hã? E outro ocupe o seu lugar. E eu gostaria de chamar a atenção nossa: tome outro o seu bispado, ou outro ocupe o seu lugar. Quando nós brincamos de crente, ou quando nós brincamos no nosso ministério, ou quando nós brincamos com o pecado, ou quando nós brincamos com o mundo, com a carne, no mundo espiritual, rapidinho, já entra em ação o processo de substituição. Não importa qual é o nome que você tem, qual é a posição que você tem, não importa que grau de cultura, começa a substituição. Começa um processo. E eu gostaria somente de trazer isso bem claro para os irmãos. A Bíblia diz assim: você que está de pé, cuida para que você não caia. Então, antes de nós cometermos qualquer erro,
É muito importante, de repente, você meditar. Pensar se vale a pena ou não. Pegue os prós, pegue os contras. É muito importante você analisar a tua situação. E se for casado, a situação da tua esposa, a situação dos teus filhos, a situação das tuas filhas. É muito importante, antes de você dar o passo, você precisa pensar. Um amigo meu, pastor, ligou para um outro pastor dizendo: olha, está chegando um casal aí na tua igreja, você toma muito cuidado, que a mulher, o espírito que está nessa mulher, é um espírito de prostituição. Então você cuida. E esse pastor disse no telefone: deixa comigo. Eu acho que o diabo olhou, ouviu, falou: é você mesmo. Um homem que pregava de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Conhecidíssimo. O casal foi e lhe recebeu. E o deixa comigo, ele não vigiou. Ele tratava a esposa dele com as filhas dele na linha dura. Linha dura. Aí ele caiu com a mulher. No outro dia, veio o marido e a mulher conversar com ele e disse para ele: pastor, seguinte, o senhor já fez a bagunça que tinha que fazer mesmo, agora nós queremos um salário da igreja. Você vai ter que nos sustentar para a gente não abrir a boca. A partir de hoje, só pode colocar gente. Ele não que quis: pastor, se o senhor não fizer isso, nós vamos abrir a boca. Então quer dizer que vocês dois combinado, pastor. E o senhor caiu. Nós queremos dinheiro. Esse pastor não suportou a pressão, ligou para o pastor Zé Wellington, conversou com ele. Num culto de Santa Ceia, quando o pastor Zé Wellington deu a notícia, a igreja fez: ah! A igreja sentiu. Nunca mais foi o mesmo. Quando ele chegou em casa, a mulher dele não estava, as filhas também não estavam. Ele sentou na sala e ficou esperando a esposa dele com as filhas. De repente a porta abre e entra a esposa dele com as filhas totalmente produzida. Ele disse: que foi isso? Que é isso? A esposa com as filhas olhou para ele e disse assim: você não tem moral. Por causa de 5 minutos, ou 2, ou 1. Então, antes de fazermos qualquer coisa, precisamos pensar. Eu participei de uma reunião para substituir aquele pastor na igreja onde ele estava pastoreando. O pastor disse: vou te dar 3 meses de salário, 3 meses de aluguel, vou te dar 3 meses para você viver, por causa da tua esposa e por causa dos teus filhos. Então é muito importante você parar e pensar se vale a pena jogar tudo pela janela, se vale a pena tomar o passo, se vale a pena cair na cilada, se vale a pena entrar na armadilha, ou é melhor você ficar com cara de bobo. Eu vou ficar com cara de bobo, de trouxa, de idiota, e deixar a coisa rolar.
Porque muitas vezes nós somos afrontados e confrontados. Tu não é homem, não? Ou a nossa carne muitas vezes geme, chora, reclama. E você fica na tua posição. Firme, constante. Posição que Deus te colocou. Eu fico muito sensibilizado quando eu vejo que alguns homens ou algumas mulheres se adulteram, se prostituem. Eu fico penalizado porque eles não têm consciência bíblica. A Bíblia não te dá base para você brincar com o pecado. A Bíblia, você não tem base bíblica para poder ficar levando o pecado na maciota, tranquilo. Hoje eu ajeito, amanhã ajeito. Sabe aquele lance de parar de fumar? Eu fumo hoje 2 maços, daqui uma semana eu vou fumar só 1 maço, depois de não sei mais quanto tempo eu vou começar a fumar 29, ou 28, ou 27, ou 30, ou 25, até chegar no 1 e... A Bíblia não te dá base, não existe base bíblica para você manter os teus vícios ou os teus hábitos. Ou você corta, ou você vai ficar na mão deles. Ou você realmente tira o vínculo e diz, a partir de hoje não faço mais, ou você nunca vai ter força para poder estar, de repente, cortando o cordão umbilical. E quando a palavra de Deus diz assim, tome o outro, o seu bispado. Há alguns anos atrás eu tratei de um caso de um diácono nosso. Eu olhei para ele e falei para ele, você é mulherengo. Você gosta de mulher. Então me quero. Tratei 3 vezes o caso dele. Um dia a esposa dele chegou para mim, ele mudou aqui para a Flórida, um dia que a esposa dele chegou para mim e falou, pastor, não dá mais. Perdeu a família. A esposa dele se enrolou com outro homem americano. E agora, vindo aqui para Flórida, esse diácono já passou por 3 casamentos. E não vai dar certo o 4º. A grande verdade é que existem coisas na nossa vida que vai acontecer, que vai trazer para nós, para os nossos descendentes, maldição. Eu estava ontem conversando com um irmão aqui, eu disse para esse irmão, o meu avô era coronel na Bahia. Tinha 3 esposas. As 3 esposas morando debaixo do mesmo telhado. Tinha filhos com todas as 3. O meu pai foi filho da 3ª mulher. Eram matadores. Matavam. Cortavam a orelha. Colocavam num vidro. Faziam coleção de orelha. Um dia, numa guerra entre famílias, terra, quando o meu avô percebeu que ia ser dizimado com a família, à noite pegou a família, rapadura, carne seca, botou todo mundo em cima de um cavalinho e para o estado de Goiás. O meu pai foi um prostituto.
Minha mãe foi buscar o meu pai quando ele atirou com a garrucha numa pessoa e aquela pessoa deu uma peixeirada no estômago dele. Minha mãe foi buscar o meu pai dentro de uma casa de meretrício. Ele enganou a minha mãe. Minha mãe era crente. Ele aceitou a Jesus só para casar com a minha mãe. Depois ele proibiu a minha mãe de ir para a igreja e até de orar. 3 dias depois, meu pai sai da cama, bota os buchos tudo para dentro e diz assim para minha mãe: Zola, a partir de agora eu vou aceitar Jesus, eu quero que Jesus mude a minha vida. A hora que ele dobrou o joelho, Jesus fez um milagre no bucho dele, perdoou todos os seus pecados e, graças a Deus, quebrou a linha de maldição que vinha do meu avô. Nós não temos, meus irmãos e irmãs, não tem ninguém ali prostituto, prostituta, não tem ninguém ali ladrão, assassino, meus filhos e, se Deus quiser, os meus netos, porque lá foi quebrado. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu queria que vocês pensassem bem nisso. Muitas vezes eu trato de casos onde tem desvio moral, desvio sexual. Eu procuro ver a origem, eu procuro ver lá atrás. Qual é a linha? Aí tem gente que chega e diz assim para mim: aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu bisavô. Teve um caso de uma irmã na nossa igreja, onde o marido ligou para ela e ela não atendeu o telefone direito, não desligou o telefone direito, e pelo telefone o marido percebeu que ela estava tendo um relacionamento sexual com uma outra pessoa. Deu um fuzuê. Eu me lembro que aquela irmã chegou em casa e eu disse para ela: se você não se arrepender, se você não parar com isso, você já tem irmãs que são prostitutas. Você já tem famílias que vêm vindo dessa linha. Vai passar para a tua filha. E ela brincou. E a filha dela, mesmo depois de casada, adulterou pelo menos umas 3 vezes. A grande verdade que nós precisamos prestar atenção são nas nossas decisões. Fizemos decisões erradas, a Bíblia diz para nós confessarmos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não aceita nós estarmos alisando o pecado. E pecado escondido é a porta de entrada e saída da legalidade do inimigo. A coisa mais difícil que existe, pastor Maurício, é a gente tratar na igreja questões de adultério. Que a gente olha para o estado da pessoa, olha para a esposa ou para o esposo, olha para os filhos. É uma miséria. Estava numa convenção e um pastor, trazendo uma palavra, disse: eu vou contar uma história para vocês. O tesoureiro de uma igreja, no culto de terça-feira, chamou o pastor presidente saiu do púlpito, foi lá,
fechou a porta e disse: pastor, você é meu amigo. O senhor sabe qual a posição que eu tenho na igreja. O senhor sabe qual a posição que eu tenho na sociedade, em uma cidade pequena. Mas eu não aguento mais, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso confessar o meu pecado. Mas o que foi? Pastor, eu adulterei. Mas eu queria que o senhor tratasse do meu caso, com amor, com carinho. Queria que o senhor pudesse tratar do meu caso. O senhor sabe que minha esposa canta no coral, minhas filhas cantam no coral, uma das minhas filhas toca piano na igreja. E eu queria que o senhor pudesse me ajudar. O pastor falou: não, te ajudo, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Levantou, foi para o púlpito, cutucou o vice-presidente e disse assim: tem uma bomba para estourar hoje na igreja. Primeira oportunidade que ele levantou, disse: irmãos, eu tenho uma bomba para contar para vocês. Não sei se os irmãos perceberam, eu saí do púlpito, fui lá na tesouraria e voltei, justamente porque o meu tesoureiro, o irmão fulano de tal, acabou de confessar por mim de um adultério que ele praticou e nós precisamos tratar desse caso agora. A igreja fez: a esposa disse: meu Deus, as filhas. E lá de cima do púlpito, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, do mesmo jeitinho, disciplinaram o homem. E esse pastor que estava dando a palavra disse: aquele homem nunca mais foi visto na igreja. A esposa com as filhas nunca mais voltaram para a igreja. O homem tinha uma grande loja, nunca mais a loja fechou, acabou, dizimou a família. O rei disse: esse pastor sabe, irmãos, teve uma convenção em determinado lugar, e na hora do almoço os pastores saíram para ir almoçar nos restaurantes, e de repente veio um homem, maltrapilho, andante, com um saco. Foi na frente de alguns pastores e disse: para. Parou. Pastor, o senhor me conhece? Falou: não. Eu fui o teu tesoureiro. Olha o que o senhor fez por mim, com a minha família. Quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu te espero no inferno. Saiu. E esse pastor que estava contando esse testemunho virou e disse: irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos saber direitinho como é que fazer. Porque sabe quem é esse pastor? Sou eu que estou falando com vocês. A partir daquele momento, eu nunca mais pude dormir direito, porque ele falou para mim que vai me esperar no inferno. Dois erros. Mas a pior coisa que existe, irmãos, para um pastor, é tratar um caso de adultério. Por mais simples que seja o casal. Quando eu comecei o meu ministério, numa cidade chamada Atibaia, acho que é Atibaia, né? São Paulo. Uma irmã me chamou, cheguei na casa dela, o marido dela estava assim, e ela disse: eu preciso confessar meu pecado. Aí o marido olhou assim, eu olhei para o marido, olhei para ela e disse: que pecado, irmã? Ela disse assim: pastor, o meu marido trouxe o meu irmão para dentro o irmão dele para dentro de casa, e um dia eu e o irmão dele, eu olhei, tinha uma naife, irmãos. Perto dele, eu falei: até que a naife, recolhi a naife.
Guardei ela. Joguei foto lá, o cara começou a tremer, eu fui e abracei ele. Ele uivava, eu disse, meu Deus do céu, me dá força para eu sustentar esse caso aqui. E o cara chegava a espumar, ele chegava a espumar. Mas Deus foi dando graça. Depois de quase 6 horas de luta, ele aceitou a confissão da esposa e prometeu por mim que não ia fazer nada de mal. Mas nós corremos risco de vida, porque a gente não sabe qual é a reação. Então é perigoso. Antes de acontecer qualquer besteira, pensa 10 vezes mais. Iniquidade no coração. A família de Paula tinha um irmão que pastoreou Atibaia. E lá no Belém, tem um profeta que é doidinho. Não bate bem, irmãos. Mas é um homem de Deus. E ele foi convidado para pregar nessa igreja lá em Atibaia. No meio da pregação, ele disse: Deus me disse que vão sair dentro de 30 dias 2 caixões dessa igreja. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Terminou o culto. O pastor chegou nele, deu bronca nele, e olhou para o pastor e falou: pastor, o senhor precisa tomar cuidado que o senhor pode ir para o inferno. 15 dias depois, alguém liga para ele dizendo: olha, tem uma irmã que faleceu aqui, o enterro dela está saindo agora da igreja. Ele diz: avisa o pastor que são 2. E diz o irmão que o pastor mandou ele para tudo quanto foi lugar. Vai para Jundiaí, vai para Pindamonhangada, vai para Taubaté, vai para tudo quanto é lugar. E o pastor Zé Wellington falou isso para mim, irmãos. Israel, com 30 dias eu estava fazendo o enterro do pastor. Aí eu perguntei para ele: pastor, já que o senhor fez o enterro, quem foi para o céu, quem foi para o inferno? Família do de Paula. Um deles. A gente é antigo. Não estou dizendo velho. Estou dizendo antigo. 66 anos de idade, 66 anos dentro da igreja. Eu já vi gente famosa, irmãos. No auge, chegarem bêbados num congresso para cantar ou pregar. Do pessoal chegar assim: você não vai subir porque você está bêbado, tomou todas lá no hotel. Então, eu e você, nós precisamos cuidar da nossa imagem. Vou em Las Vegas, bodas de ouro de um pastor. Pego minha esposa, vou para um hotel. Chego lá no hotel, rapaz, falou: olha, teu lugar está aqui, teu apartamento está reservado, tudo direitinho, mas eu não vou poder te dar a chave agora. E senhor, eu estou cansado, rapaz, eu preciso entrar, tomar um banho, me arrumar, porque eu tenho que estar num culto daqui a pouco. Ele falou: não, tem uma despesa aqui que precisa ser paga. Tá bom. Vamos fazer o seguinte: quanto é a despesa? $15,50. Eu pago. Me dá o recibo, pago a despesa, me dá o recibo, e eu entro no hotel, tranquilo. Irmãos, a hora que vi o recibo, que eu fui olhar o nome do rapaz, era de um pastor
amigo que também foi convidado para participar da festa das bodas de ouro, e ele fez, acho que 2 dias de hotel, e naquele dia ele saiu, não quis pagar, não pagou, e qual era a despesa de $15 e qualquer coisa? Filme pornográfico. Legal. Vou para o casamento. Tinha um casamento, aquela festa toda, o rapazinho estava lá. Tudo bem, como é que você está? Legal. Eu tenho uma conta, você me deve $15,50. Ele falou, do quê? Do teu hotel. Está aqui o recibo. Quando ele pegou, irmão, falei, não precisa pagar não. Estou brincando com você, já está pago. Mas dá uma olhada nisso. Eu contei a história para ele. E eu falei para ele, rapaz, pelo amor de Deus, olha só o que é que Deus trouxe na minha mão. Para com isso. Não, eu perdi o botão errado. Para com isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você já está com um abismo, para que você quer levantar o segundo? Encara a realidade aí e está tudo certo. Peça perdão ao Senhor. E não faça mais isso. Quando eu vou para o Brasil, que as igrejas, os pastores me botam em hotel, eu peço para o pessoal me levar. E quando eu chego no hotel, que fazem a minha reserva, que eu vou entrar no hotel, eu digo, cadê o gerente do hotel? Traz o gerente aqui para mim. Aí o gerente chega e diz, tudo bem, eu vou ficar no quarto número tal, não bebo, não fumo, não vejo filme pornográfico. Então, na hora de eu ir embora, não adianta você colocar na conta. Porque eu fui embora, você pode colocar na conta dizendo que eu fiz isso, eu não faço isso, e estou falando perto de quem vai pagar a conta. Ok? Tá bom. Por quê? Eu preciso cuidar da minha imagem. Eu preciso andar de cabeça erguida. Eu não posso estar pregando num lugar e alguém me apontando. E não posso trazer para minha casa, para minha família, para os meus familiares, maldição. Quando nós erramos e não tem conserto nesse erro, vamos para o Salmo de número 106. Desculpa, 109. Pastor Maurício, você é meu amigo, posso dar um conselho para você? Com a idade que eu tenho, não permita que nenhum dos seus companheiros, que nenhum dos seus líderes alisem o pecado, o mundo, a carne, ou a satisfação dos seus desejos, porque isso só vai trazer transtorno para o teu ministério e para a igreja. Me entendeu? Não serve. Principalmente quando não se tem temor de Deus no seu coração. Não pode. Não seja conivente. A espada está na tua mão. Corta o que precisa cortar. E diga, você tem que andar do jeito que a palavra de Deus nos ensina. A igreja está tão bonita, está tão florida, tem tudo para explodir, me entende? Aí muitas vezes, algumas pessoas que não têm temor de Deus no seu coração, o que alisa
pode trazer transtorno. Transtorno para a tua vida, transtorno para o teu ministério, transtorno para a igreja. Mas no Salmo 109, quando alguém erra, quando alguém comete o seu deslize, quando alguém dá problema e não tem um conserto verdadeiro, Salmo 109, a partir do versículo 7, olha só as consequências quando alguém cai. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Versículo 8: sejam pouco os seus dias, e outro tome o seu ofício ou o seu lugar. Quem era o fulano de tal? O pastor, o presbítero, o diácono, um líder, e agora não é mais. O que aconteceu? Ele deslizou. Agora tem um outro no lugar. Agora, vejam isso. Versículo 9. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Dá um parêntese para mim. De alguns casos que eu já tratei de homens. Sabe o que a esposa fala para mim, pastor? Depois daquilo ali, pastor, me tornei viúva. Perdi meu marido. Meu marido morreu por mim. Tem filhas, principalmente filhas, ou filhos, que chegam e dizem assim: me sinto órfão, pela atitude que meu pai tomou. Tem mulheres viúvas dentro da igreja com os maridos vivos. E tem filhos dentro da igreja com seus órfãos dentro com seus pais vivos. Tem vergonha muitas vezes devido às consequências. Preste atenção nisso, versículo 10. Uma maldição dos filhos. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busque o seu pão longe da sua habitação assolada. Irmãos, nós estamos conversando, poucas pessoas estão participando, mas quando eu vou ministrar em grandes igrejas, e existem muitas perguntas. Então tem pessoas que chegam para mim dizendo assim: pastor, o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, e nada dá certo para a minha vida. Eu não tenho ponta de parada. Eu não tenho sucesso. Tudo que eu faço não vai para frente. Parece que eu estou debaixo de maldição, parece que as coisas não caminham, não desenvolvem. Umas coisas que vêm lá do passado. E a Bíblia diz isso. Maldição sobre os filhos. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busque o seu pão longe da sua habitação assolada. Quantas pessoas não têm sofrido? 11. Maldição sobre os bens. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despoje-no os estranhos do seu trabalho. A maior parte, quando acontece essas coisas, e que não há conserto, perde-se casa, perde-se trabalho, perde-se bens. Bens materiais, bens financeiros. Os irmãos sabem
que o Westgate, um hotel, um resort, lake, que tem em Orlando, ali na 4, do lado esquerdo, antes de chegar, sair dali, acho que, ali, saída 68, 69, 70, do lado esquerdo, tem lá o Westgate. Ele foi um dos primeiros a lançar o timeshare. Inclusive, na época que ele lançou, eu comprei um timeshare de lá. Era um homem que riquíssimo, 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 porque dele nasceu e ele foi crescendo e tudo, mas hoje ele está pobre. Por que ele está pobre, pastor? Porque com cada mulher que ele se enroscou, tomaram a fortuna dele. E para não perder tudo, ele teve que dar alguma coisa para os filhos e assim por diante. Olha para mim. O pecado, o mundo, a carne, ou uma mulher estranha, não vai te dar nada. Pelo contrário, vai tomar tudo que você tem. Eu canso de ver pessoas que tinham condições financeiras e que até têm, mas perde tudo com bebida, com droga, com mulher. Lembram do Miller, o jogador do São Paulo, jogador da seleção do Brasil? O Miller hoje vive de favor. E ele diz: gastei tudo que eu tenho com orgia, com mulheres. Não teve ninguém que orientasse o rapaz, oriundo de família evangélica, oriundo de família cristã. Então o que você vai ganhar se você se enrolar com uma mulher? Só prejuízo. Tem mulher diferente? Tem nada, irmãos, é tudo igual. Só muda de endereço. O ato sexual depende muito de você. É você quem trabalha, é você quem faz. Aquela mulher lá é muito melhor. Nada. Diz que a comida do vizinho é muito melhor do que da nossa casa. Mentira. Os sentimentos são todos iguais. E outra coisa que pessoas já falaram isso para mim: depois que eu caio, pastor, depois que eu pratico, eu tenho nojo de mim mesmo, me arrependo. Teve gente que saiu da prática do pecado e rumou para me achar e dizer: acabei de pecar, pastor, pelo amor de Deus me ajuda. Dobra o joelho e começa a chorar. Esse arrependimento é genuíno. O duro é quando você vai atrás da pessoa e diz assim: confessa, 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 até que tá bom, tá, vou confessar. Esse daí não tem arrependimento. Yes. Nós não ganhamos nada. Nada em flertar. Não está sendo passado ao vivo, e depois que tiver gravado, também já fui embora. E quem quiser caçar, vai ter que andar atrás de mim. Mas muitas vezes o diretor de música, ou do coral, vê as menininhas, irmãzinhas, e começa a namorico. Namorico por telefone. Beijinho para cá, beijinho para lá. Que não sei o quê, vivi, babá. Esses dias atrás eu tive que tratar de um caso lá. Arrebentou com o coral. Eu tinha, irmãos, lá na nossa igreja, um curso de teologia com 85 alunos, só da nossa igreja. Professor feio, molamo, um trem esquisito, irmão. Teve um probleminha, ele andava todo torto assim, desse tamanho, com um barrigão que estava perdendo para o lado de fora da cama. O capeta preparou a aluna mais bonita. E ela veio, entregou. Eu fiz, mas tive que tratar.
Então a gente muitas vezes pensa que a gente pode brincar com os nossos vícios, com os nossos hábitos, ou brincar com o nosso pecado, brincar com a carne, ou brincar com isso, aquilo. Brinca não. Qualquer hora a serpente vai te picar. E a hora que a serpente te picar, você vai falar assim para o Senhor: Deus, a serpente me enganou. Um dia nós vamos encontrar Adão e Eva. Adão e Eva foram salvos, gente. Você pode ter certeza absoluta. Depois que eles foram tirados do jardim do Éden, nunca mais eles falaram com Deus. Nunca mais Deus falou com eles. Nunca mais. Mas um dia nós vamos encontrar com eles. Eu vou chegar para Eva e dizer: Eva, você arrumou uma bagunça. Você arrumou um problemão tão grande. Por quê? Para quê? A Bíblia é muito simples. A Bíblia mostra para nós que a Eva comeu do fruto. E tem gente que diz que comeu da maçã. A maçã, inclusive, é símbolo de pecado e de feitiçaria. Epa, mordida. A bruxa, você lembra dos 7 anões da Branca de Neve? Então, a maçã. Mas a grande verdade, irmão, é que foi muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Muito mais. É tão profundo que quando nasce Caim, a Bíblia não diz que Caim foi imagem e semelhança, nem de Deus e nem de Adão. Nasce Abel, a Bíblia não diz que Abel foi imagem e semelhança de Adão ou de Deus. Só com Enos? Não me lembro agora, precisa dar uma olhadinha. É que a Bíblia diz assim: imagem, Enos, imagem de Adão. E com quem foi parecido Caim? Com quem foi? Caim foi imagem e semelhança de quem? E Abel. E o Caim foi o primeiro homicida. Então, quando você para, eu não vou trazer esse assunto. Esse assunto é de doutorado em teologia. Não vou trazer isso. Mas quando você para poder ver, verificar direitinho, tem pontos de interrogação. E você vai ver por que Deus abomina o adultério. Por que Deus abomina a prostituição? Por que Deus abomina a lascívia? Por que o coração de Deus treme e não aceita? Para pensar um pouco. Para pensar um pouco. Por que Deus não aceita? Por que Ele disse nos seus mandamentos: não adulterarás? Por que a Bíblia é contra a fornicação? Por que a Bíblia bate na prostituição? Por que a Bíblia bate no adultério? Deus tem as suas razões. E a Bíblia também. Continuando. 12 sentimentos de rejeição. Diz assim: não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Você já reparou que todas as pessoas que erram têm esse sentimento, dizendo assim: o pastor não me procurou, o pastor não me visitou, o irmão não veio aqui, a igreja não foi atrás de mim. Escuta, quando você foi fazer a besteira, você perguntou para o pastor se podia fazer a besteira? Você perguntou para a igreja? Então, muitas vezes, a pessoa fica com aquele sentimento de rejeição, porque se sente o quê? Colocado de um lado. E a Bíblia diz: aparte-se deles. Versículo
13. Aqui é ruim, irmãos. Aqui é difícil, mas é Bíblia. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Maldição sobre a sua posteridade. Então, não é simplesmente pecar, não é simplesmente cometer o erro, não é simplesmente passar por uma disciplina, não é simplesmente tratar do caso. Existem as consequências que são atribuídas na vida presente e na vida futura. Há um extermínio. Se é uma coisa que enoja, se é uma coisa que Deus não aceita, esse negócio chamado pecado, e brincar com ele, desvio de conduta moral. Somos homens. Nós não somos anjos, somos homens. E parece que a maior parte que estão aqui são casados. Eu acho que deve ter... Quem não é casado aqui? 1, 2... Vocês dois não são casados? Gostei da resposta, achei legal. Mas você não é casado. E ele é casado? Não, você é. Não. Tem 2 que não são casados, né? Tem mais alguém que não é casado? Você também não é casado? Então, 3 aqui que não são casados. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês 3, só para a gente poder trocar uma ideia, né? Mas já tiveram um relacionamento lá fora com mulher, né? Ok. Homem, que é homem, gosta de mulher. Tem alguns que gostam até demais. Então, tem mulher que atrai. Tem mulher que você sente bem. Seria uma hipocrisia da minha parte dizer que de repente nenhum de nós não somos tentados ou somos cegos. Yes. Então nós gostamos de mulher. Mulher é bom. Mulher não é ruim, não. E o prazer, o gozo, não dá para explicar. É igual o gozo espiritual. Não tem como explicar um gozo espiritual. Não tem como explicar um gozo sexual. Porém, vai devagar. Esteja no controle, esteja no comando. Você é casado, tem sua esposa, sexo com ela. Igual teve um curso que eu estava dando, e casal, irmãos, eu já aprendi, viu? Não dá liberdade para a mulherada não, porque a mulherada pergunta mesmo. E ela bate pesado. E eu disse, tem alguém que tem alguma pergunta? Aí uma irmã, eu falei, o que foi? Esse pastor queria saber se sexo anal é permitido. Eu falei, meu Deus. Aí eu disse, a irmã está legislando em causa própria ou de terceira? E o marido, eu falei, já vi que é causa própria. Eu falei, biblicamente errado. Biblicamente está errado. Biblicamente não é permitido o sexo anal. O buraco ali, irmãos, não foi feito para ser penetrado. O buraco ali foi feito para expelir. É o escapamento. Eu não sei por quê. Os homens têm uma tendência muito grande pelo traseiro das mulheres.
principalmente brasileiro. Parece que é um negócio da cultura. Então é muito importante você saber que a prática do sexo anal não é bíblico, não é uma prática bíblica. Deus não aprova. Esses tempos atrás, a irmã chegou para mim e falou para mim: pastor, eu não aguento mais, porque o homem todas as vezes me pega por detrás. Eu tive que chamar o rapazinho e falar para ele: ô meu, você deixa à frente, qual é o teu problema? Eu vou passar um coro, eu não sei. Tua esposa está conversando comigo, cara, para com isso. Falando, pastor, tem uma certa tendência. Eu disse: rapaz, que tendência? Barra um cordão nele e bota no buraco certo. Pastor Maurício, infelizmente, nas igrejas, tem muitas mulheres que sofrem esse processo. E tem algumas que não contam por vergonha. Tem outras que, entre aspas, permite, porque tem medo de perder o... Igual teve uma irmã que chegou para mim e falou: não, pastor, faça, porque senão ele vai pegar outra. Se dá um couro nele, vão dar um couro nele. Então a grande verdade é que você não pode entrar no capítulo 1 de Romanos. Não pode. Deus não permite. Deus não quer. E hoje está muito comum, muitas vezes até nas igrejas, né, quando a gente faz encontro de casais, você pega a mulher de um lado, pega o homem do outro lado. E quando você vai ministrar para as mulheres, tem mulher que diz: oh, meu marido está a fim de arrumar uma outra, e para a gente ir fazer um swing. Não, swing não, é ele mais duas. Swing, já teve alguns casos por aí de pastores trocando as esposas. Loucura. Loucura. Então, Romanos capítulo 1, a gente precisa ler, reler, estudar e ver direitinho todas essas coisas. Pastor, o senhor está muito quadrado, nós estamos no século 21, irmãos, eu prefiro ir para o céu quadrado do que redondo para o inferno. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus como ela é. Eu sei que tem gente que muitas vezes não concorda comigo. Eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo. Tem gente que muitas vezes não aceita quando a gente pega a Bíblia e, né, bate ali em cima. Porque tem gente que diz assim: não, esse é o meu conceito. Eu, na minha casa, eu mando. Eu teve um caboclo que chegou para mim e falou: na minha casa quem mando eu. Foi cuidado. Porque um dia Deus pode chegar e dizer assim: não manda mais. Quem vai mandar agora sou eu. Eu vou botar você para ir lá para a cidade dos pés junto. Então nós precisamos ter temor de Deus. A Bíblia diz que o nosso leito tem que ser imaculado, santo. Então, a minha esposa de vez em quando fala para mim: você parece um ET. Você parece que é um extraterrestre. Teve um pastor que olhou para mim e falou: sabe qual é o teu maior erro? Acho que o Rodrigo estava junto comigo, lá em Boston. O teu problema todinho é que você é muito Bíblia. Você gosta de muita Bíblia. Esse é o teu erro. Você devia ser menos. Mas como ser menos, pastor? Se nós temos a palavra de Deus, a orientação da Bíblia. Então é muito importante para nós. Muitas vezes eu vou em alguns lugares e eu vejo moças, moços, crianças com lábios leporino.
com goela de lobo, onde eu já fiz prótese para tapar o buraco da passagem do nariz para o céu da boca. Ruim, ranhoso, amasalado. Aí eu vejo as pessoas com lábios leporino. Sabe aquela abertura que tem nos lábios? Aí eu digo, quem é teu pai? Vontade de chamar o rapazinho. Falar para ele, rapaz, olha aí o que você fez. Ah, onde é que você andou? Para depois você gerar um filho, uma filha nessa condição. Doenças venéreas, gonorreia, que muitas vezes é pego por aí afora. E de repente vai ter uma relação, a esposa fica grávida, aí nasce a criança com defeito por uma doença maltratada. Só para terminar, 5 minutos de bobeira pode custar muito caro para nós. Aqueles minutinhos que você diz assim, não tem ninguém me vendo. Nós temos alguns parentes por parte da minha esposa em São Paulo. E o rapaz foi com a esposa para a igreja. Filhos de crente, nasceram na igreja. Quando chegou na porta, houve um probleminha entre ele e o porteiro. A esposa entrou, e a esposa olhou para ele e falou, entra. Ele falou, não, vou embora para casa, vou entrar não. O porteiro aí já tirou toda a minha alegria. Quando ele desceu as escadas, a igreja ficava no alto, quando desceu as escadas, que começou a andar na rua, parou um Fusca. Os primos dele, todos eles filhos de crente. Você não vai para a igreja? Não, não. Então entra dentro do carro, vamos dar uma volta aí. E um deles parou num determinado lugar, pegou uma seringa com coca ou heroína, sei lá, de injetável. Isso aqui injeta na veia. Tomou um, tomou outro, e falou para ele, toma. Não, toma, rapaz, são tudo primo mesmo. Ele tomou. Ficou quietinho. Foi para casa. Teve um relacionamento com a esposa. Passou o tempo. Um primo dele, AIDS. O outro primo, AIDS. O outro primo, AIDS. Ele, AIDS. 5 minutos. Esposa desse irmão, AIDS. Criança no ventre da mãe, AIDS. Morreu um, morreu outro. E ele também morreu. Eu fui no Brasil, estava lá a irmã, grávida, criança detectada com AIDS. Eu falei, irmã, eu sei que a senhora não tem culpa, mas a senhora sabe que a senhora está desenganada pelos médicos. E se Deus não interferir, você vai falecer. Ela disse, pastor, eu só quero que minha filha nasça. E a gente, de repente, estamos na mão do Senhor. Orei por ela e tudo. Neném nasceu. E, passado alguns dias, fizeram o exame. A criança com AIDS. Ligaram por mim. E eu disse para aquele irmão, põe a criança nos teus braços.
E pede para alguém colocar a mão sobre a cabecinha da criança. E nós vamos orar. E Jesus vai repreender isso. Jesus curou a menina. Trocou todo o sangue dela. Ela ficou curada. Hoje deve estar com os seus 15 para 16 anos. Mas a irmã morreu. 5 minutos. 5 minutos de bobeira. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. 5 minutos. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tenha cuidado. Tenha cuidado de você. Tenha cuidado da tua esposa. Tenha cuidado dos teus filhos. Tenha cuidado das tuas filhas. Você é o sacerdote de casa. À noite, quando os teus filhos estiverem dormindo, entra dentro do quarto, caladinho, faz uma oração baixinha, coloca as mãos sobre a cabecinha deles e pede para que o Senhor possa guardar a mente dos teus filhos, principalmente quando ainda estão crianças. Faça isso. Faz bem. Tua esposa está dormindo? Bota a tua mão sobre. Abençoa ela. Repreenda todos os pensamentos ruins. Todos os pensamentos maus. E quando você puder, bota a mão na tua cabeça. E repreenda. Essa mão tem autoridade. É muito importante você saber isso. Você é autoridade na tua casa. Você é autoridade sobre a tua família. Você só vai perder, irmãos, a autoridade sobre os teus filhos se você quiser. Digão está aí, 38 anos, mas está debaixo de autoridade. Liga para mim, conversa comigo, eu converso com ele. O meu filho mais velho já está com 43 anos, debaixo de autoridade. Não perdi a autoridade sobre eles, não. Se precisar falar grosso, eu falo grosso com eles. E eles me têm como pastor deles. A minha esposa me tem como pastor dela. Passando por uma luta muito grande lá em Raenes, eu cheguei em casa arrasado. Ela olhou para mim e falou: o que é que você tem? Eu falei: não dá mais. E fui. Ela olhou para mim e falou assim: você é o meu pastor. Você tem responsabilidade espiritual sobre a minha vida. Como é que você fica desse jeito? Se eu, como tua esposa, estou dizendo para você que meu pastor, e não gostei do que você está aí, imagina a igreja. Você tem razão. Me perdoa. Eu preciso, se precisar, eu peço perdão para minha esposa. Se precisar, eu peço perdão para os meus filhos. Esses dias atrás eu estava tão aperrinhado. Estava tão... que é um momento de muita luta. Eu liguei para o Rodrigo. Digão, pai tem uma pergunta para te fazer. Mas eu quero que você seja sincero por mim. Digão, a chamada missionária para sair do Brasil foi minha. Mas atrás de mim veio a tua mãe, teus irmãos e você. Eu tenho uma pergunta para te fazer, filho. Valeu a pena você ter me acompanhado? Eu fiz essa pergunta para ele. Eu fiz essa pergunta para o Denis. Eu fiz essa pergunta para o meu filho mais velho. E fiz essa pergunta para minha esposa. Valeu a pena?
abandonar o nosso consultório, abandonar a nossa vida, abandonar os nossos amigos, abandonar todas as coisas e obedecer a Deus agora, depois desses anos todos. Você aí em Tampa, sozinho. Quero agradecer a Deus por essa igreja. Agradeço a Deus pela tua vida, amor, por ter recebido meu filho, por estar aí. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos. Valeu a pena. Ele falou para mim, pai, valeu a pena. Minha esposa disse para mim, não valeu a pena. Meu filho do meio falou, não, pai, valeu a pena. O mais velho disse para mim, não, valeu a pena. Chamada foi tua. Nós lhe acompanhamos. Nós acreditamos na tua chamada. A minha esposa acreditou na minha chamada. A minha família e a família da minha esposa acreditaram na minha chamada. Os meus filhos acreditaram na minha chamada. Imagine, pastor, se Deus me guarde, eu tivesse escorregado. A minha esposa iria olhar para mim e dizer assim para mim, não valeu a pena não. Olha o que aconteceu com você, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com os nossos filhos, olha o que aconteceu conosco. Pergunto agora para vocês, vale a pena ser crente? Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ser honesto? Vale a pena ser marido de uma mulher só? Vale a pena ser diferente? Vale a pena você andar de cabeça erguida? Esposa do pastor Maurício está lá no Brasil com a filha. Ele está aqui sossegado, tranquilo. Fidelidade. Vale a pena ter essa fidelidade? Oh yes. Oh yes. Vale a pena servir a Deus? Está valendo a pena servir ao Senhor? Alguém poderia perguntar para mim, valeu a pena, pastor Israel, abandonar a profissão, abraçar o ministério, apanhar como o senhor apanhou? Valeu. Me aposentei, irmãos. Dia 4 de julho, eu sou um retirement. Me aposentei no Brasil, e me aposentei aqui nos Estados Unidos. Eu continuo sendo pastor, presidente da igreja, mas devagarzinho estou passando a igreja para o meu filho e quero me dedicar a isso, o que eu estou fazendo. Pegar toda a minha experiência e passar. Aonde Deus me levar. E mostrar para eles que vale a pena ser fiel a Deus. Deus cuida. Deus guarda, Deus supre. Então vale a pena você se despojar do velho homem. Valeu a pena, pastor, do senhor dizer não para o mundo? Yes. Valeu a pena o senhor dizer não para a carne? Yes. Valeu a pena o senhor dizer não para o pecado? Yes. Valeu a pena? Irmãos, eu passei por uma tribulação que vocês não acreditam. Construindo a igreja de Raínes, precisando de dinheiro, o meu telefone toca. Uma pessoa falando em português, dizendo assim, eu estou em Londres, sei que o senhor está construindo uma igreja, e sei que o senhor está precisando de dinheiro. E eu tenho uma saída, uma solução para o senhor. O que é que foi? Eu preciso colocar um dinheiro nos Estados Unidos. Não é roubado, não é dinheiro de droga, não é dinheiro de prostituição, é dinheiro limpo. Porém, eu preciso colocar esse dinheiro através da tua igreja. Eu disse, sei. Falou, só para você entender.
Na tua conta pessoal, durante um determinado tempo, eu vou depositar 30 milhões de dólares só para você. Falei, tá bom. E pela igreja, vai passar mais ou menos 300 a 400 milhões de dólares. Falei, tá bom. Você me dá pelo menos 24 horas para eu poder pensar? Falei, dou. Amanhã eu te ligo nesse mesmo horário. Foi feito. Como é que é teu nome? Falou, não tenho nome. Eu sei o teu, mas você não vai saber o meu. Só depois que você fizer tudo direitinho, eu vou te dar meu nome, e você vai passar o nome da tua conta, o nome da conta da igreja, e eu vou fazer esse dinheiro entrar durante um determinado tempo. Esse dinheiro vai entrando na tua conta, e vai entrando na conta da igreja, e você vai fazer esse favor para mim, e depois eu vou dar para você o nome da pessoa, o nome da conta que você vai depositando o dinheiro em algumas outras contas. Pergunta para mim se você tem coragem. Pergunta para mim se eu dormi aquela noite. Não dormi. Por que você não dormiu? Porque eu fiquei pensando assim, se eu gastar $1 milhão por ano, vai levar 30 anos. E $1 milhão, meu irmão, vou comprar casa, vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer o trabalho para o Senhor, vou construir, pá. Eu passei a noite inteira, cara, noite inteira, programando 30 milhões na minha conta. Se não vou nem contar para minha esposa, porque se eu contar para minha esposa, de repente ela vai querer esse negócio mesmo, e eu vou ficar quietinho. Passei em branco, nervoso, bravo, porque eu queria. Mas eu disse, não. Tem coisa aí, meu. Quando o telefone tocou. E aí, pastor? Pensou? Disse, pensei. Me dá o nome da conta. Eu disse, não. Ele falou, você é doido. Eu falei, não. Eu vou achar outros pastores e outras igrejas. Isso é problema teu. Mas eu digo não. Mas você está precisando de dinheiro? Tô. E você não topa? Eu disse, não. Não vou vender a minha alma para você. Acabou. E desligamos o telefone. Aí eu fui para frente do espelho. Disse, Israel, você é um trouxa, meu. Como você é burro, cara. 30 milhões de dólares. Ah, que coisa, né? Passado uns dias, minha esposa chega para mim e disse, bem, eu tive um sonho essa noite. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu sonhei que a polícia veio aqui, bem, prendeu você e levou você, e o pessoal da igreja estava tudo atrás, e você tinha sido preso porque alguma coisa tinha acontecido. Eu falei, é? Ah! Dinheiro, mulher, sucesso, fama, não serve para mim, irmãos, não serve para nós. Eu quero só aquilo que Deus quer me dar. Eu não quero aquilo que o meu coração deseja. Aquilo que Deus preparou por mim, eu quero.
porque não vai me trazer transtorno, não vai me trazer problema, não vai me trazer maldição, não vai me trazer dificuldade. Deus quer me dar. O tesouro do ímpio está preparado para o justo. Israel, você quer o tesouro do ímpio? O Senhor quer me dar? Quero, então me dá. Caso contrário, tem um pastor aqui de Bahamas, Myers Monroe. Tinha uma verdadeira admiração por aquele homem. Gostava de ouvi-lo. Ele esteve no Brasil. Um dia o aviãozinho dele explodiu. E você viu como é que o avião dele explodiu? Descendo num dos aeroportos ali de uma das ilhas, um guindaste. O avião dele, não sei porquê, pegou no guindaste e explodiu. Não sobrou nada. Morreu ele, a esposa dele, o vice-presidente dele, a esposa dele, morreu mais um pessoal lá todo. Eu caí de joelho. E disse: Deus, eu só quero aquilo que o Senhor quer dar para mim. Por favor, não satisfaça os desejos do meu coração. Daquilo que Deus dá para mim. A Bíblia diz que é o Senhor quem enriquece e não acrescenta dores. Muitas vezes eu quero me dar uma bicicleta, e Deus diz: não, não dou. Me dá uma bicicleta, não, não dou. Deus, o Senhor prometeu uma bicicleta para mim, me dá uma bicicleta. E Deus diz: tá bem, eu vou dar uma bicicleta para você. Aí você vai andar com a bicicleta lá na frente atropelado. Porque você pediu muito essa bicicleta. Então você não precisa pedir nada. Deus sabe o que é que você precisa. Deus sabe o que é que eu preciso. Deixa Ele te dar. Ele é Pai. As nossas ambições, irmãos, os nossos desejos. Eu quero ter um avião, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma mansão. Eu fui agora, um tempo atrás no Brasil, ano passado, um pastor chegou para mim e disse assim: eu estou comprando um apartamento de 4 milhões de reais. Eu disse: hã? É? Eu disse: você é doido. 4 milhões de reais. Você é um pastor, cara. Como é que você vai comprar um apartamento de 4 milhões de reais? Não sei, eu vou montar um esquema. Para de montar esquema. Você vai arrumar para a tua cabeça. Você vai ter problema. E a hora que o pastor Zé Martins ficar sabendo que você está comprando aí, ele vai ficar de olho em você. Ele sabe quanto é que ele te paga. Pode ter? Pode. Se Deus quiser me dar uma mansão aqui de 10 milhões de dólares, eu estou aceitando. Mas ele tem que me entregar com a chave na mão. Sem dívida. E de preferência com alguém para poder estar limpando lá também, sem dívida. Cozinhando, sem dívida. Vai me dar uma mansão? Vai. Então, me dá com a chave na mão, sem dívida, e bota lá governança, bota lá quem limpa, quem cozinha, porque minha esposa e eu não dá mais conta, não. Eu não posso dar uma de Lula, e a minha esposa não pode dar uma de esposa de Lula. Lula ganhou a eleição, disse: eu vou levar você agora para conhecer onde é que nós vamos morar. Ela entrou lá dentro, olhou tudo e disse: Lula, eu não quero morar aqui, não. Ele disse: por que você não quer morar aqui? Tem muita janela para limpar. Tem coisas que vêm para a nossa mão, que muitas vezes não são bênção. E tem gente que chega e diz assim: Deus me deu. Eu proibi lá em Raianes. Irmão, se eu vim aqui contar uma história, Deus me deu uma casa. Um ano depois o banco está tomando. Eu disse: cara, Deus não te deu essa casa. Você tem que falar que Deus te abriu uma porta para você poder financiar a casa do banco. E você vai pedir graça ao Senhor para poder pagar. Porque se você não pagar, o banco vem e toma.
Como é que fica esse lance? Deus me deu e depois, um ano depois, o banco vem e toma. Então Deus não te deu. Então, nesta tarde, terminando agora, obrigado por esse momento, junto, estarmos conversando, mas tome cuidado na tua caminhada, na caminhada da tua casa, da tua família. Cuidado com a tua esposa, com os teus filhos, com as tuas filhas. Cuidado com a tua família. Não precipite. Não se deixe levar pelos teus desejos carnais, mundanos, pecaminosos. Espera no Senhor. Tenha paciência. Se Deus quiser fazer de você uma pessoa próspera, a prosperidade vai vir sem você fazer força. A Bíblia diz que é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem enriquece, é Ele quem faz todas as coisas. Se não for para a tua perdição, o Senhor vai te dar. Se for para a tua perdição, o Senhor não vai te dar. A Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tem crentes, por exemplo, que não podem ser prósperos, porque se forem prósperos, eles vão se perder no meio do caminho. Dinheiro é um Deus. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Deus e Mamon, que é a riqueza. Não é nem Satanás, é Mamon. Então a Bíblia nos ensina, você tem com que se vestir, com que comer, você tem aonde dormir, tranquilo, fica quietinho, deixa Deus te abençoar. Deus te deu uma casa, vai pagando ela. A casa está boa para você, continua nela. Mas eu estou com condições de comprar uma de 10 quartos. Fica quieto, vai para 10 quartos não. É só você e tua esposa. Quem sabe 2 filhos, 3 filhos, não precisa disso tudo. Não, mas eu quero, não quer nada. Deixa o dinheiro guardado, vai viajar, vai passear, vai curtir um pouco a vida. Então dá de oferta para a igreja. Você está sobrando, bota o dinheiro aqui dentro, vai, investe na obra do Senhor, investe no meu ministério. Está sobrando aí, eu tenho missões para fazer, vamos lá junto. Preciso que alguém pague a minha passagem para o Brasil. Vamos lá, me dá uma passagem nesse ano, não tem problema nenhum não. Mas cuidado, para você de repente não trazer problema para você e para a tua esposa. Eu vejo hoje no Brasil cunha, crente. Todo mundo está dizendo que ele é ladrão, é só ele que fala que não é. Todo mundo está dizendo que ele tem dinheiro, ele diz que não tem. Mas com a imagem denegrida, denegriu a esposa, denegriu a filha, e outros que colocaram seus filhos, suas famílias, e todo mundo passando por momentos difíceis. Que Deus guarde a nossa vida. Que Deus guarde o nosso ministério, pastor. Que Deus guarde a igreja do Senhor. Que Deus possa estar guardando os nossos familiares, nos protegendo. Diga assim comigo, eu quero chegar no céu. Vamos ficar de pé um pouquinho. Ministração de ontem, ministração dessa manhã, ministração agora da tarde. Se de repente a gente foi de encontro contra os teus conceitos, me perdoa. Não deixa nada no coração não. Fica tranquilo e deixa Deus trabalhar. A intenção minha é fazer com que vocês de repente cresçam e cuidem. Eu vou pedir para fazer uma coisa agora. Parece coisa de criança, né? Mas eu queria que você pudesse fazer isso por mim, tá bom? Bota a mão no teu coração. O coração é o símbolo de todas as nossas emoções, nossos sentimentos. Também, se de repente tiver alguma enfermidade, alguma doença no teu corpo, com a tua mão no teu coração, nós vamos estar repreendendo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, agradecido a Ti pela Tua palavra,
agradecido a Ti pela doce presença do Teu Santo Espírito, agradecido a Ti por esse momento tão sublime. Nós estamos agora com a nossa mão no nosso coração. Senhor, cura o nosso espírito, cura a nossa alma, cura o nosso corpo. Repreendemos toda enfermidade, toda doença, principalmente enfermidade psicossomática, doenças psicossomáticas. Nós repreendemos todas as células cancerígenas, todo tumor, repreendemos toda doença, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, desde a planta dos nossos pés até os últimos fios de cabelo da nossa cabeça. Seja agora, Senhor, queimado toda enfermidade, toda célula, Senhor, que de repente esteja carregando células de cânceres. Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Faça uma vistoria em todos os nossos órgãos, em todos os nossos aparelhos e no nosso sangue. Senhor, eu repreendo toda diabetes, toda pressão alta, eu repreendo todo distúrbio emocional, distúrbio, Senhor, de funções. Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda enfermidade, toda doença, que muitas vezes é lançada do inferno contra as nossas vidas, contra a tua igreja. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Todas as dores nas articulações, toda a pressão alta, todas as dores musculares, todo problema ósseo, todo problema degenerativo, eu repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repreendo todo problema no pulmão, no estômago, no intestino, nos rins, nos pâncreas, Senhor, no baço, no fígado. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E peço para que o Senhor possa, nesta tarde, abençoar-nos com vida e com saúde. Senhor, todas as artimanhas de Satanás contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra o nosso espírito, caiam por terra agora. Todas as intenções malignas sejam desfeitas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, todas as tranquilidades que o mundo espiritual colocou nos nossos caminhos, abra, Senhor, tira, Senhor, aplane nos nossos caminhos, e que nós possamos avançar, continuar andando em caminhada aos céus. Senhor, guarda-nos, e de uma forma toda especial, saúde para as nossas esposas, saúde para os nossos filhos, saúde para as nossas filhas, saúde para a nossa casa, saúde espiritual, saúde física, saúde material, saúde financeira. Atende-nos, ó Deus, e de uma forma toda especial, ouve e atende as nossas orações, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Está vendo essa mão? Faz assim. Essa mão é a mão que nós cumprimentamos, é a mão que nós trabalhamos, é a mão que nós recebemos, é a mão que nós pagamos, é a mão que nós oferecemos as nossas ofertas, é a mão que nós oferecemos os nossos dízimos. Então eu quero orar pela tua mão direita, vou orar pela tua mão direita, que é a mão de graça, de autoridade, de poder. Tua mão direita é a mão abençoada. Aonde você colocar as tuas mãos, será a bênção sobre você, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Mão abençoada. Pai, no nome de Jesus, a nossa mão está estendida, é a mão que o Senhor nos deu. Nós queremos te pedir a tua bênção agora, espiritual, física, material e financeira. Aonde nós colocarmos as nossas mãos,
Pai, se for sobre os enfermos, eles serão curados no nome de Jesus. Se formos no trabalho, haverá prosperidade em nome de Jesus. É a mão que nós afagamos a nossa esposa, é a mão que nós damos o carinho para os nossos filhos, é a mão que nós levantamos e o mundo espiritual paralisa, é a mão que nós trazemos a nossa oferta, é a mão que nós trazemos o nosso dízimo, é a mão que nós recebemos o pão nosso de cada dia, é a mão que nós compramos. Que as nossas mãos sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Agora bota a mão na tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa mente nas tuas mãos. As nossas mãos estão sobre a nossa cabeça, Senhor. Que o Senhor possa estar ungindo a nossa cabeça com óleo. Que nós possamos ter sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. E que o Senhor possa estar nos orientando. Que o Senhor possa estar nos dirigindo. Nós queremos ter a mente de Cristo, que os nossos pensamentos sejam santos, que o Senhor possa estar trabalhando na nossa mente. Guarda-nos, ó Deus, de qualquer tipo de demência, guarda-nos, ó Deus, do Alzheimer, guarda, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso cérebro, Senhor, de qualquer tipo de infecção, de meningite, no córtex. Guarda, Senhor Deus, a nossa mente. Com a nossa mente nós queremos te adorar, com a nossa mente nós queremos te ofertar, com a nossa mente nós queremos ser dirigido pelo Senhor. Que o Senhor possa estar na direção, na cobertura da nossa cabeça. Seja, Senhor Deus, as tuas mãos estendidas e guarde os nossos ouvidos, guarde os nossos olhos, guarde a nossa boca, guarde o nosso nariz, guarde as nossas mãos, guarde os nossos pés, guarde o nosso espírito, guarde a nossa alma, guarde o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Pai, a nossa mente que dirige o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos e as nossas emoções sejam guardadas pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Faz assim, ó, faz assim, ó. Diga: sobre a minha cabeça repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas, abraça um teu irmão aí, deseja a ele um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique, Pastor Maurício.